Muito bom dia. Bem-vindos a esta conferência de imprensa. Temos conosco a equipa do filme Patrick, que está na sessão oficial. Vou apresentar da direita até a esquerda. Está conosco a atriz Carla Maciel, o ator Hugo Fernandes, o realizador Gonçalo Waddington, a atriz Alba Batista e também a atriz Teresa Sobral e, ao meu lado, Luís Urbano, o produtor. Os canais para as traduções são 4 francês, 5 português. E já ficamos à espera das suas perguntas. Aqui na primeira fila, faz favor. Bom dia. Parabéns pelo filme. Saí do filme a perguntar-me uma coisa. Pensei, se faz sentido pedir a uma pessoa tão traumatizada como é o Patrick, que saiba distinguir o bem do mal, que possa cumprir com as leis mais básicas. Queria perguntar o que é que vocês acham relativamente a isto. Yeah, of course. That's easier. No problem. Okay, thank you. So there's Acho que uma das questões do filme, que é questões de moralidade, eu acho que uma das coisas mais importantes para mim no filme é que tem que participar no filme, porque está a ver o filme e quando está a vê-lo é como se fosse uma pessoa que controla um boneco e devemos ver as pequenas linhas muito subtis que fazem com que o filme avance, e depois vemos que uma das pessoas que realmente está a mexer, a impulsionar o filme, é a pessoa que está a ver o filme. Isto é, relativamente à questão de moralidade, sim, claro, tem uma noção do que é o bem e o mal, mas tem que se entender que é uma questão de educação, uma espécie de questão de formação social, que é muito especial na vida dele, porque até os 10 anos foi criado pelos pais e, entre aspas, uma vida social e familiar normal, com os amigos e todo o resto. Mas durante 8 anos esteve com uma pessoa que de alguma forma gostou dele, de uma forma muito especial, criou de uma forma muito especial. E era tudo para ele, era o amigo, o amante, o pai, era tudo para ele. E nesses anos teve uma educação especial. Portanto, a noção do bem e do mal não é o que diríamos o paradigma normalizado do bem e do mal. E também, uma das coisas que é muito importante para mim é se têm questões morais com o filme. Quando a pessoa sai do filme, depois de o ver, acho que consegui o que queria, porque eu acho que as pessoas... Não é interessante para mim se alguém tem uma espécie de fechamento, pode ser ter um fecho, pode ter um final, mas eu penso que toda a Odisseia finaliza nesse momento. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, não sei o que, talvez saiba eu, mas pode não ter importância, mas considero que se alguém tem questões com a moralidade dele, eu acho muito bem, porque isso vai fazer com que pense nas questões morais. Mas em português dizemos moralismo, isto é, a lição moral, e eu não quero dar uma lição moral, eu quero que as pessoas pensem sobre as questões morais. Portanto, isso é uma espécie, isto é, uma espécie de veneno a posteriori, isto é, que picou, mas não acabou de curar. O veneno continua, porque você tem que continuar a pensar nisso. Há muitas boas pessoas que fazem coisas horríveis e há mais pessoas que às vezes podem fazer grandes coisas ou coisas boas. E eu penso que está a descobrir o que está bem e o que está mal, porque o objetivo do filme é de alguém que quer encontrar-se a si próprio. E isso quer dizer a toda a gente, especialmente a si próprio, quem é realmente ele. Quer escolher a sua própria vida e escolher o seu próprio destino. Portanto, não quer a ajuda de ninguém, para além de estar mais perto da pessoa que ele realmente ama. Mas
quando a pessoa quer estar sozinha nessa idade, por exemplo, depois dessa vida tão traumática e estressada, e que continua a viver, se virmos, por exemplo, se a viagem ela faz sozinha, vai ter muitos problemas morais nessa viagem. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Olá. Talvez, sim. Do ponto de vista da mãe, eu creio que ela sente que ele é um monstro que se transformou num monstro, uma pessoa que não consegue distinguir o bem do mal, que está estragado, ficou estragado. E eu acho que é isso que para ela é tão difícil de gerir. Como é que se gera alguém que se pensou que estaria morto porque seria melhor se ele tivesse morrido? Como é que regressa transformado num ser completamente estragado? É difícil gerir o amor. Em relação a mim, Teresa, eu já não acho o mesmo que ela. Eu creio que ele está estragado, mas eu penso que ele é um lutador dentro de uma desgraça que lhe aconteceu. Está à procura, eventualmente, de referências que se calhar ele não queria, mas que ao regressar, ao ser posto naquele local tão solitário já por si só, até que ponto é que ele não está à procura de qualquer coisa que não encontra porque as pessoas à volta não lhe conseguem dar, nem a mãe, nem a tia, nem o environment. É isso. Muy bien, another question. Otra pregunta, por favor. Mais alguma pergunta? Muitos parabéns pelo filme. Queria perguntar, porque eu vi que o filme foi filmado com muitos primeiros planos. Isto faz com que tenhamos que imaginar o que está no fundo e cria uma espécie de mistério, e também penso que está relacionado com a história do Patrick, que devemos imaginar o que aconteceu no passado dele. Queria perguntar se existe uma relação entre esta forma de fazer estes primeiros planos para criar este mistério e a história de Mark, ou se é uma outra escolha que tomou fazê-lo desta maneira. Vou responder em inglês. Sim, foi uma escolha minha, porque uma das coisas que planeei fazer durante a escrita do guião é muito importante, por exemplo, quando se tem uma espécie de triangulação. Vamos ver, quando se diz alguma coisa, quando se mostra alguma coisa, não é exatamente o que se mostra, mas a reação do que produz o que se mostra e daquilo que se diz. Portanto, por exemplo, quando o Patrick está a ver um vídeo ou mostram um vídeo dos filmes que ele tinha filmado com as meninas, adolescentes, a reação dele, sempre, a reação dele, aquilo que está a ver, e também a reação das outras pessoas que estão a ver esse vídeo, faz com que a pessoa que está a ver o filme pensa, o que é que está a significar isto? E como esta informação, e nunca há uma resposta direta. E o mesmo com as linhas, quando a mãe, os diálogos com a mãe, por que não voltaste logo a Portugal? E ele encaixa isto e responde. E se você pensar nisso, está a fazer coisas habituais, ao mesmo tempo brincar com a mesa, ou pôr a mesa, pôr os pratos na mesa, e lança essa pergunta, lança como a janela, e depois volta. Portanto, temos sempre uma reação, porque é impossível responder a uma pergunta tão direta. É a primeira vez que o vemos, e mesmo quando o Patrick começa, ou pelo menos tenta explicar o que lhe aconteceu, que principalmente são fatos, aconteceu isto, com um carro, não sei o quê, tem sempre uma certa intenção, e dessa forma
diz, vou contar a minha prima o que aconteceu porque necessito algum alívio, isto é, não só informação. É o mesmo que está a acontecer à volta dele, porque quando o local onde filmamos o filme, em Portugal, a reação sempre é ao barulho, aos ruídos das moscas, dos pássaros. Eu acho que é muito mais agressivo para ele do que o barulho de Paris e que o trânsito de Paris. Quando eu estive em Paris, para mim, passear por exemplo, Lafayette é horrível. Eu não me habituava àquele barulho de fundo, mas ele, quando chega a Portugal e vive a vida, ele vive em Paris e volta a Portugal, é isso que sente, o estresse do barulho dos pássaros, os cães, à noite, qualquer tipo de inseto, as árvores, o vento que atravessa as árvores, é sempre uma reação a tudo isto. E para que saibamos exatamente o que está a acontecer no fundo da questão. Há sempre a reação daquilo que acontece, porque ele não pode explicar. Se o Patrick ou o Mário se pudesse explicar o que lhe aconteceu e o que está a sentir, seria como Kierkegaard, isto é, escreveria um ensaio sobre o conceito da angústia de 300 páginas ou depois saltaria de uma janela, ou não sei, mas se tivesse a consciência do seu estado mental e psicológico, do que lhe aconteceu, provavelmente matar-se-ia, acho eu. Portanto, a melhor para ele, acho que não tem inteligência emocional ou emoção intelectual para explicar o que está a ver, ele só sabe ir para a frente, porque se parasse a pensar, chegará um tsunami que vai apanhá-lo e não sabe como explicar. E a primeira parte do filme, com a sua máscara, quando se tira a máscara, se diz, tu não és quem que tu dizes que és, está morto emocionalmente. Tiraram-lhe tudo, desde o namorado, que é o Mark. Já sabemos quem és, agora já te podemos soltar, porque não vais sair a correr e já as paredes à tua volta são invisíveis. Vais ir para a frente e vais ficar onde tens que estar ou onde as pessoas dizem que tens que estar, porque ele não tem a capacidade mental. Eu acho que é muito inteligente, ele é esperto, mas emocionalmente não pode. Acho que ninguém poderia fazê-lo basicamente, mas se pudesse processar esse sentimento com palavras, a mãe pergunta, por que não voltaste a Portugal? E a reação dele é, se quiseres falar sobre isto, necessitaria meses para tentar nem sequer começar a explicar. Portanto, responde, não vieste buscar-me, porque ela começou a construir a casa pelo telhado. Essa é a questão. Essa é a última pergunta que deveria estar feita. Primeiro, vamos ver se podemos dar-nos bem. E depois, você pode fazer essa pergunta. Ou talvez ele pode começar a tentar explicar a sua situação, a situação dele. É a última coisa que deveria fazer. E ela responde, não vieste buscar-me. Isto é sempre a reação daquilo que lhe é dito. Há sempre uma triangulação, como no bilhar. Falo demais, peço desculpa. Muito bom dia. Um filme para o realizador e para o Hugo. Queria saber como foi o processo do casting, como encontrou, como soube que era o ator adequado e como trabalharam ambos os dois a personagem, esse estar emocionalmente morto, como já disse, e essa repressão dos sentimentos que parece que não mostra em nenhum momento esta personagem. E como estudaram para que não soltasse esses sentimentos, se houve muita análise de qual podia ser a personagem. Como estudaram no guião? Obrigado. Posso falar francês? Bom, o casting
Gonçalo veio uma primeira vez a On Paris s'est rencontrés à Paris. e conhecemos-nos lá. Ça s'était plutôt bien passé, je pense. Eu acho que Et, correu tudo bem. et après, moi, E après, depois j'ai fait un voyage au Portugal pour fui a faire des Portugal essais. Après, voilà, para fazer outras provas ça a fonctionné. C'était un casting plutôt e tudo funcionou. classique, je pense. Foi um casting clássico, eu diria. Sinon, pour la préparation du personnage, Depois, para a preparação de personagem, en amont, bien à l'avance, beaucoup de préparation. antes fizemos muita preparação. Plusieurs mois à l'avance, j'ai fait plusieurs voyages au Portugal. Vários meses antes fiz várias viagens a Portugal para Ça, je pense que conhecer ça m'a toda a permis gente. de E isso acho que me permitiu bien me sentir avec tous les acteurs. sentir-me bem com todos os atores. Ouais, c'est vrai que Gonçalo, É verdade que o Gonçalo, il a, como ele é ator, il sait comment mettre bien ele sabe como fazer com que um ator se sinta à vontade e tenha a confiança. A filmagem, por exemplo, foi de forma cronológica. si un réalisateur Eu acho que se um realizador sensation d'acteur, que não tivesse nenhuma sensação il aurait pas envisagé le da interpretação, o que não atua, não se teria enfrentado à filmagem desta forma. Mas eu penso que a sua experiência como ator contribuiu muito para o projeto deste filme. Well, in English, sorry. Well, we wanted to search for someone. Queria procurar alguém em Paris ou na Bélgica, alguém The Portuguese language, either Portuguese parents or que lembra o português ou tem pais portugueses ou avós portugueses, e também procuramos não atores, mas I think in January da idade. Fomos até a França, acho que foi em janeiro 2018, I saw no início, these other e depois the, vi outros rapazes e eu vi que os olhos dele eram muito preocupantes. Estava preocupado com a forma como ele olhava para mim. I don't know the word in Portuguese is esquivo. Não sei em português. Era muito fugidio. He didn't stare at me in the eyes because Não olhava diretamente para os meus olhos. he was not. Era... Then I heard he told me the story why he was so nervous. Depois contou-me que era porque estava muito nervoso, tinha tido uma má experiência num outro filme que não tinha acabado podendo interpretar, não vou dizer o filme que não interpretou, mas a forma em que estava a olhar para mim, em partes da nossa conversa e a forma como olhava para a câmara, era exatamente porque eu estava a perguntar, estava a interrogar a cada um dos atores no casting. Eu disse: tens de bater aqui, tens de tocar aí, aqui, aqui, para ver qual é a reação. Com palavras? Não, literalmente. Para ver como reagia a cada uma das perguntas. Perguntas diretas, algumas difíceis de responder, e depois estava um bocado perturbado. We were like, this is the guy. E o ajudante da direção que veio comigo também disse: sim, este é o rapaz. E para vocês compreenderem a situação, I came back and then we went to search for other actors in Portugal. depois fui buscar outros atores em Portugal, fizemos o casting e ele voltou e dissemos: Like I said, it's deveria ter sido escolhido logo a primeira, mas or no. como, You have to eat other things. mas So tem que para saber o que se gosta, tem que se experimentar outras coisas. Tínhamos que ver outros atores para saber que ele era o adequado. Isto tive que fazer para escolher, falando com os atores. I had a lot of time with them and I also Tive todo o prazer porque estive muito tempo com eles e tive muito tempo shooting I think 2 or 3 antes de filmagem, 2 semanas antes de filmagem, estivemos semana e meia todos juntos numa casa living together and then e vivemos juntos. people from the team came. We had E as pessoas da equipa clothes on. We had meetings there. So estiveram conosco, experimentamos a roupa, o vestuário, todos os atores. O primeiro dia de filmagem
É como se there's no stress because they already know everyone. não havia estresse, porque já se conheciam pessoalmente durante esse período que vivemos juntos. E está tudo baseado na confiança. Eu confiei nele, ele confiou em mim. Eu sei que foi muito instintivo. O Hugo tem exatamente a qualidade. Pensa-se muito naquilo que está a acontecer. E eu sei que ele compreende isto, porque é muito mais inteligente do que realmente se mostra. Mas Quantum mechanics, if you actually, é como a mecânica quântica. Se realmente pode-se ver alguma coisa, I think that goes que alguma coisa desaparece, por exemplo, isto é igual na vida. Se em alguma coisa pensamos demais, aquilo desaparece. Se pensarmos demais naquilo que está a acontecer nesta situação determinada, desaparecerá, porque tenho que viver essa situação. Deveríamos ver sempre guardar como surpresa quando se vai filmar uma cena, porque falamos muito sobre o filme antes de filmar. Espero ter respondido a sua pergunta. La pregunta, por favor, aquí en la segunda fila. Hello? No? Okay. Okay, thank you very much for your cooperation. Aquí teníamos en la primera fila. Aqui está na primeira fila. Hola, otra vez. Aquí. Olá, de novo. Mi pregunta esta vez A minha pergunta é para os atores. Queria saber como construíram a relação entre as personagens para que fosse acreditável, para que se pudesse acreditar. Vou falar em português. Vou falar em português também, para ser mais sucinta. Tal como o Gonçalo disse, fizemos uma espécie de residência artística que é um pouco usual no teatro também, e somos quase todos atores de teatro aqui, e estivemos juntos a discutir o que cada personagem se relacionavam uns com os outros, como é que se relacionavam uns com os outros. Eu falo por mim, eu sou a tia do Patrick, e de alguma forma, há bocado falaram da moralidade, falamos muito disso, da moral, e depois de ter visto a película, eu acho que esta tia, de alguma forma, é um pouco parecida com o Patrick, porque se agarra à mãe, não tem escolha, não tem uma vida pessoal, a filha está longe e de alguma forma se refugia na irmã para cuidar dela ou quase obrigar a irmã a depender dela. E acaba por perder um bocadinho também a personalidade, que é aquilo que eu acho que o Patrick, como criança, que vai crescendo até se tornar um adulto, acaba por não saber quem é esta pessoa, quem é que ele é. Quase todos nós somos uma estrutura ao longo da vida e o Mário não sabe. E acho que a tia Helena, de alguma forma, acaba também por se perder, refugiando-se na mãe. Esta foi a minha maneira de construir a Helena e também o sítio onde ela cresceu e onde ela viveu, na Sertã. É um sítio no interior, onde a moralidade, de facto, tem uma carga muito mais intensa. Isto é a Helena. Queres falar, Alba? Sure, I'll answer in English. Yeah, as Carla mentioned, we have this sort of artistic residency where Tínhamos esta residência artística onde escrevemos toda a informação pormenorizada de todas as personagens e Gonçalo, para Hugo e para mim, devíamos criar memórias de ficção da nossa infância. Eu acho que tudo isto influiu a relação entre as personagens e também todo o processo do casting. Pelo menos para mim, eu pensei que a prioridade do realizador não era para ver se eu podia fazer uma cena, mas sentar-me
com os outros atores, especialmente com o Hugo e com a Carla, para ver se havia alguma ligação quase instintiva. E parece que funcionou. E depois, relacionado com o que disse o Hugo, trabalhamos em todas as personagens de alguma forma muito pormenorizada. Não queríamos sobrepensar neles, não queríamos estar todo o tempo a pensar neles. Queríamos estar completamente juntos e realizar este processo tão íntimo, e depois finalmente as relações fluíram, por assim dizer. Pronto, há muita coisa que já foi dita. Vou só acrescentar que uma das coisas no processo que eu acho que foi particularmente inteligente da parte do Gonçalo foi, de facto, nesse trabalho que nós fizemos em conjunto, nós construímos todo o passado que não está no filme das personagens. Construímos ao pormenor mesmo, o que cada um trabalhava, os nomes dos nossos pais, o que é que os nossos pais faziam, de quem era aquela casa, se era dos nossos pais, meu e da personagem da tia ou não. Construímos um passado enorme, porque nós, quando começamos o filme, estamos todos um destroço. Portanto, é um destroço de qualquer coisa que existiu antes. E então nós construímos esse passado todo para depois poder começar destroçados. Do ponto de vista do trabalho, pronto, eu já conheço a Carla há muito tempo e o Gonçalo dos teatros, dos palcos, a Alba e o Hugo foi uma surpresa agradável. A relação foi muito fácil, nós demos-nos muito bem, o que foi fixe, cada um à sua maneira. Não obstante, no meu caso específico, o trabalho foi um trabalho muito solitário, porque a personagem é extremamente solitária. Portanto, eu trabalhei, nem é bem trabalhar, eu coloquei-me num sítio muito solitário, com a ajuda do Gonçalo, que me foi dirigindo. Portanto, depois das relações estarem construídas, foi isso que aconteceu. Muy bien, no sé si Hugo también quiere responder a... Não sei se o Hugo quer responder à pergunta, a sua personagem com relação aos outros. No, it's okay. Não. Bueno, tenemos una pregunta también para el productor, porque esta película Este filme tiene una coproducción, ¿verdad? Es una coproducción. É uma coprodução entre Portugal e Alemanha. Eu comentava antes ao Joaquim, que está por aí, que é o responsável pela comunicação do filme. Esta mistura é habitual em Portugal, encontrar financiamento com produtoras alemãs ou não. Como foi este processo? Habitual que Portugal para... É habitual que Portugal, para fazer alguns filmes em Portugal, necessita procurar financiamento. Então este filme, que tinha como ponto de partida uma história que começa na França, em Paris, e depois tem a segunda parte que se passa em Portugal, não é possível fazer com os orçamentos normais de Portugal. Portanto, a Alemanha... Bom, eu tenho a experiência de trabalhar com a Alemanha, já que eu produzi bastante com a Alemanha. Foi a primeira vez com esta companhia, mas não é a primeira companhia com outras. Já tivemos experiências anteriores juntos. E o sistema alemão é competitivo para procurar os financiamentos, mas é muito direto na perspectiva, no sentido que é tudo muito claro, transparente e limpo. É um processo que é seletivo, mas flui. E como sabia, no início procurei também tentar coproduzir com a França, porque tinha toda a relação
pertinente, mas o processo mais complexo não é tão fluido. Chegamos ao ponto em que tínhamos o apoio do CDF e tínhamos uma coprodutora na colónia interessada, então foi tudo muito rápido e vimos como se fazem muitos filmes, que é a magia do cinema. Vamos fazer Paris em Colônia e filmar um dia nos exteriores de Paris para ver que aquilo era Paris. Então, tudo aquilo que vem dos interiores da primeira parte e alguns exteriores da noite é Colônia, não é Paris. Bom, mas engolimos o sapo. Sim, é a magia do cinema que foi feito. Temos data de estreia para o filme. Vamos estrear em Portugal no primeiro trimestre do ano próximo. Não há data marcada. Também vai ser feito, vai ser fazer na Alemanha. E estamos agora a ver o que vai acontecer é um trabalho da Match Factory que tenho que fazer. Vamos ter uma expectativa. Se houver mais alguma questão, se não, finalizamos esta interessante conferência de empresa. Patrick, na secção oficial, muito obrigada. Muito obrigada.